Audio Jungle. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14 e o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: dançava Davi com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola, de um manto sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombeta. Amém? Eu vou explicar esse texto. Peguei uma leitura, um ponto desse capítulo, e aí nós vamos entender todo ele no que esse texto quer dizer. Mas antes, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor reservou, ó Deus, nesta noite, lições, reservou um momento especial nas nossas vidas, Senhor. Assim já foi no louvor, assim já foi nas orações. Pai, eu peço que o Senhor continue tocando em nossos corações. Continue falando conosco, Senhor. Vaso de barro eu sou, Pai, e preciso da sua misericórdia, e preciso da sua bondade, preciso da sua graça, do seu favor. Espírito Santo de Deus, trate em nossos corações, que sejamos todos alcançados pela verdade da sua palavra, que ela cause, Deus, em nós desejo de mudança, ela nos confronte, Senhor, ela nos faça enxergar o que somos, como agimos, e que possamos viver na verdade, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Meus irmãos, nesta noite de Santa Ceia, nós estamos aqui no terceiro culto falando sobre uma boa vida espiritual, uma vida saudável. Repita comigo: uma boa vida espiritual, uma vida saudável. E nessa noite eu quero falar sobre essa boa vida espiritual, baseada na busca pela presença de Deus, na busca por Deus. E nesse texto que nós lemos, Davi, ele é o protagonista desta história. Ele está vivendo a ascensão do seu ministério, a ascensão do seu poder, do seu reinado. Pessoas querendo fazer alianças com ele, pessoas fazendo pactos com ele, se unindo a ele, querendo estar debaixo de sua liderança, porque por onde Davi passava, ele era vitorioso e era muito honrado. Davi, ele já era rei de Judá, ao norte do Mar Vermelho. Davi reinava sobre toda aquela região, a região de Judá. E no capítulo 5, no versículo 3, você podendo voltar na leitura, você vai perceber que neste ponto de ascensão, neste ponto de honra na vida de Davi, ele agora é reconhecido também como rei da região de Israel. Ele já reinava sobre Judá,
e agora ele vai se tornar rei de Israel. Assim a Bíblia diz, verso 3: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Esta é a terceira vez que Davi é ungido. A primeira vez ele foi ungido no primeiro livro de Samuel, quando ainda na casa de seu pai Jessé, um garoto, Deus fala ao profeta dizendo: olha, tenho separado um novo rei. Saul foi rejeitado. Naquele momento, Davi é ungido pelo Senhor, pelo profeta Samuel, como rei. Uma segunda unção é justamente, acontece aí já no segundo livro de Samuel, em que ele é ungido rei de Judá. E essa terceira unção, no capítulo 5, verso 3, Davi agora é ungido rei de Israel. Sobre a vida de Davi, portanto, se cumpre as palavras que Deus tinha anunciado desde a sua adolescência, desde sua juventude, quando Deus fala: vou levantar um novo rei, e escolhe a Davi, e Davi vai dar sequência na sua história e alcançar o projeto de Deus em sua vida. Mas é interessante que antes de Davi se tornar rei, ou Davi ser nomeado a um futuro rei, Israel já havia perdido o símbolo mais importante daquela terra, que era a arca de Deus. Em uma luta que Israel travou no capítulo 4 do livro de 1 Samuel contra os filisteus, Israel perdeu o símbolo que era a arca, que eles carregavam por onde quer que eles fossem, e aquela arca representava vitória, poder e principalmente a presença de Deus entre o seu povo. Naquele campo de batalha, Israel com sua prepotência, Israel com sua arrogância, achando que Deus se dobrava às suas vontades, inicia uma batalha perdida. 20 anos se passaram, e agora Davi, ungido a rei, porém sem a arca de Deus entre o seu povo, sem a arca de Deus entre o seu povo. Diferente do antigo rei, Davi tinha temor pelo Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o sábio Salomão vai escrever dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Davi assume esta posição então de rei, e agora ele se vê na responsabilidade de tomar duas grandes decisões. Uma coisa era ele pensar no que fazer antes de ser rei. Agora era ele ter uma atitude como rei que viesse beneficiar todos os seus servos, todo o seu povo. As duas atitudes eram: primeiro, preciso arrancar um câncer que corrompe as estruturas de Jerusalém. E segundo, preciso trazer de volta o símbolo da presença de Deus. Davi, por mais erros que ele cometeu em sua vida, nós vamos perceber que este homem falível sempre esteve pronto a voltar atrás e a recomeçar.
Davi estava pronto a se arrepender, pagando o preço que tivesse que pagar para estar bem com o seu Deus. No livro de Salmos, o Salmo 51, no verso 12, Davi vai dizer assim: Deus, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A Bíblia diz que Deus tinha escolhido um homem para reinar sobre Judá e Israel, segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus não significava um homem perfeito. Um homem segundo o coração de Deus significava assim, alguém disposto a avançar, a voltar atrás e a prosseguir em uma direção que louvava a Deus. Um homem segundo o coração de Deus não era um homem perfeito, que não cometia erros, mas sim um homem que sabia reconhecer onde ele errava. Um homem segundo o coração de Deus era um homem disposto a ouvir as cordas do coração do Senhor, a ouvir a direção que Deus dava, a entender a direção que Deus queria que ele seguisse, a entender o tipo de vida que ele estava vivendo, a entender o estilo de vida que ele tinha diante da sociedade e dizer: preciso mudar. Este era o tipo de homem que Deus enxergava em Davi. Alguém falível, mas alguém com um coração disposto a dizer: errei e preciso recomeçar. Errei e preciso recomeçar. Gente, uma pessoa que toma uma decisão, ou a decisão de buscar ao Senhor, ela tem que ter em mente, ela tem que ter a consciência, que esta decisão a levará a um caminho de constantes renúncias. Porém, estas renúncias resultarão em grandes alegrias e vitórias. Uma pessoa que decide buscar ao Senhor precisa ter a consciência de que ela está entrando por um caminho de constantes renúncias. Repita comigo a palavra renúncia. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você está disposto a renunciar a algo? Gente, Davi não podia assumir o seu reinado e simplesmente seguir. Davi, agora ungido a rei, ele não podia simplesmente dizer: opa, mando, todos se curvem à minha autoridade, fiquem todos no lugar que lhe é devido, porque agora vou seguir na vida, vou seguir como rei. Davi não podia simplesmente seguir o seu reinado. Ele queria algo sério com Deus. E para se ter algo sério, ele deveria agir conforme o projeto de Deus. Honrar ao Senhor em todas as coisas. Agora na posição de rei, então ele vai tomar algumas iniciativas. Vejamos, por favor, no capítulo 5, do livro de 2 Samuel, versículo 6 ao versículo 8. Capítulo 5, versículo 6 ao 8, está escrito assim: E partiu o rei
com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. A primeira coisa que este rei faz, quando assume agora o controle total sobre as regiões de Judá e a região de Israel, Davi diz o seguinte: preciso arrancar entre nós este câncer que tem há tantos anos dilacerado os nossos princípios, destruído a nossa moral, mudado a nossa direção. Estes que se chamam Jebuseu, que inflamaram a Jerusalém, são como uma grande fortaleza construída com o intuito de afastar os filhos de Deus do seu objetivo central. Eu preciso destruí-los. Eu preciso arrancá-los do seio de Jerusalém. Eu preciso tirá-los do poder. Eu preciso diminuir, acabar com sua autoridade. Os jebuseus habitavam na cidade de Jerusalém. Habitavam em uma região chamada Jebus, que depois tornou-se a ser chamada Jerusalém. E meus irmãos, esta decisão de Davi era necessária, porque ninguém tinha coragem de colocar o dedo na ferida. Ninguém queria mudar aquela situação. Estava cômodo, Denilson. Os jebuseus convivem conosco. Eles estão aqui na nossa terra. Eles dominam, eles têm um certo poder. Deixe eles ali, contanto que eles nos deixem viver, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Davi entendia que aquilo era um câncer, precisava arrancar, precisava ir na raiz, precisava tirá-los do meio deles. E assim Davi dá a sua primeira ordem como rei de Israel, dizendo: vamos tirá-los do nosso meio. Meus irmãos, talvez você esteja pensando na seguinte questão: eu preciso buscar a presença de Deus. Todos nós aqui precisamos, sim ou não? Quantos aqui não querem buscar a presença de Deus? Dê um sinal com a sua mão. Todos nós aqui precisamos. Todos nós aqui desejamos a presença do Senhor. Amém? Todos nós aqui. Mas ao dizer isso, vem a seguinte pergunta em nossos corações: como vencerei as fortalezas que foram construídas e levantadas dentro de mim e que me impedem de buscar a presença deste Deus e fazer o que é correto? Como vencerei as fortalezas levantadas dentro do meu coração? Este era o problema de Davi: vencer as fortalezas levantadas pelos jebuseus. Meus irmãos, você tem que entender: quem reconhece que precisa buscar a presença de Deus, entende que vai travar uma grande batalha nesta vida. Quem reconhece esta necessidade,
Quem reconhece que tem sede de Deus, quem reconhece que precisa do Senhor, também tem que entender que vai travar uma grande batalha. Porque dentro de nós está este desejo. Mas também dentro de nós está o desejo de não querer nada com este Deus, de não querer nada com o Senhor, de não ter nenhum tipo de iniciativa que venha provocar em nós uma semelhança com Cristo. Quando você diz eu quero Deus, você tem que entender, você está admitindo que estará entrando em uma grande batalha. Uma grande batalha. Talvez você que me ouve nessa noite, você está dizendo, pastor, realmente, eu preciso de Deus, mas existem fortalezas dentro de mim, existem construções bem altas, que foram levantadas, que me impedem de chegar até Deus. Talvez estas construções, estes jebuseus, se chamam na sua vida dos seguintes nomes. Talvez a fortaleza que você tem aí dentro do seu coração se chama ira, se chama rancor, se chama indiferença, se chama mágoa, se chama solidão, se chama pecado, que você não quer abandonar, que está cômodo, que está legal, que você ama. Talvez você se acostumou tanto em levar uma vida rancorosa, uma vida cheia de mágoa, trazendo só prejuízos para a sua vida, prejuízos, que está legal, você se conformou, está muito bom. Você não conseguiu avançar ainda, porque essas fortalezas continuam de pé dentro de você. Essas fortalezas continuam de pé dentro de você. Davi queria tomar uma iniciativa, ser diferente de Saul, porque ele tinha um coração segundo Deus, para destruir aquela fortaleza, para arrancar os jebuseus de dentro de Jerusalém. Ele teve que, em primeiro lugar, se opor. Se opor. Meu irmão, a primeira iniciativa que você deve ter ao compreender que você precisa buscar a Deus é a seguinte: se oponha. Não estou dizendo para você se opor ao seu marido, se opor ao seu filho, se opor à sua esposa, se opor às pessoas que estão do seu lado. Se oponha ao pecado que está dentro de você. Se oponha ao erro que está dentro de você. Se oponha. Se opor é mudar os seus hábitos. Se necessário for, mudar os seus círculos de amizade. Se necessário for, começar a mudar o seu caminho pelo qual você percorre todos os dias. Às vezes a gente tem aquela doce ilusão de verão, de que nós vamos conseguir ser melhores tendo as mesmas práticas de sempre. Às vezes nós temos a doce ilusão de que nós vamos conseguir ser melhores sendo iguais a ontem. Lembra aquela vez que você gritou que nem um histérico, que nem uma histérica, que nem um louco, e a pessoa que estava do seu lado, ela não te reconhecia e quase colocou a mão na sua cabeça e disse: sai, Satanás? Sabe aquela vez que as pessoas não te reconheceram? Não é sendo como daquela vez.
É se opondo. Se opondo ao que está dentro de você. Você quer a presença de Deus? Se oponha. Se oponha ao pecado. Se oponha aos seus hábitos. Se oponha ao estilo de vida que te distancia de Deus. Se oponha. Como é que eu posso destruir essas fortalezas, pastor? Entenda que sozinho você não é capaz de vencer. Sozinho você não é capaz de vencer. Agora, quando eu falo sozinho, eu não estou dizendo que necessariamente estou me referindo a uma pessoa, um amigo, um irmão. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre convosco. Quando eu falo que você não pode estar sozinho, é que você não pode deixar a boa companhia do Espírito Santo na sua vida. Você precisa dele a todo momento. Você precisa do Espírito Santo a todo momento. Você carece do Espírito Santo a todo momento. Deixa eu te dizer uma coisa, você consegue viver sem mim. Você consegue viver sem essa coisa fofa que vos fala todos os domingos. Você consegue viver sem isso aqui. Essa coisa conforma e daí por diante. Você consegue viver. Mas sem o Espírito Santo, você não consegue viver, meu irmão. Sem o Espírito Santo, você não vai chegar a canto nenhum. Sem o Espírito Santo, você vai bater a cara na parede. Você vai errar o alvo. Você não pode estar sozinho, porque sozinho você não é capaz de vencer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você precisa do Espírito Santo. Ele que vai te ajudar a destruir as fortalezas. É Ele que vai te ajudar a mudar os seus hábitos. É Ele que vai te direcionar, te convencer do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Meu irmão, Davi precisava mudar a cara de Israel. A primeira coisa que ele faz é arrancar os jebuseus e destruir aquela fortaleza que tinha se instalado no meio de Jerusalém. Olha para o teu coração. Olha para você. Se tivesse um espelho agora na sua frente, o que é que você diria? O que é que você diria? Tantas piadas vieram na minha cabeça agora, Deus me segura. Me segura. Toda sem graça, só eu ia dar risada. Ai. Esses dias eu estava no carro, aí fizeram uma piada no rádio, e depois de alguns minutos eu comecei a dar risada, porque você olhou para mim, só agora? Você entendeu? Mas imagine que tem um espelho na sua frente. O que você diria? O que você está vendo? O que você está percebendo? Que tipo de vida essa pessoa que você está enxergando, ela leva? Que tipo de vida que você leva? Que tipo de vida você leva? Que tipo de vida? Quais são as fortalezas que foram construídas aí dentro do seu coração? Que tipo de fortaleza tem dentro do seu coração, Claude? Que tipo de inimigo tem dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, que te impede de buscar a presença de Deus?
Que tipo de inimigo que se tornou o seu aliado? Davi detectou que em Jerusalém tinha inimigos que se tornaram aliados. Eram os jebuseus. Eram os jebuseus. Agora não me venha com a história de que no seu coração não tem nada que não precise ser revisto. Que pelo amor de Deus, hein? Para com isso. Ei! Acorda! Está na hora de você despertar. Está na hora de acordar. Está na hora de você mudar. Está na hora. Nós não precisamos de métodos mais para vivermos uma vida intensa. Disse já alguém, por favor, ensine a igreja a ser cristã, que vocês vão ver uma igreja poderosa. Acabou. Davi queria arrancar do meio de Jerusalém fortalezas que foram construídas e que ninguém tinha coragem. E assim ele fez. Sua primeira decisão: vou tirar os jebuseus. Você quer Deus? Tem jebuseus aí dentro de você? Tem fortalezas aí dentro de você? Arranque elas. Arranque elas. Que você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Arranque elas. Que você vai ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Arranque elas. Arranque. Arranque. Meu irmão, eu não sei como algumas pessoas conseguem conviver com estes sentimentos que agora há pouco eu acabei de mencionar. Como, por exemplo, com a ira, com a mágoa. Tem gente que é crente há tanto tempo, que ajudou a construir a Arca de Noé. Tem gente que está na igreja há tantos e tantos anos, que já se tornou, sabe, uma peça de museu, tão antiga que está lá, sabe, ela é apreciada pelos que visitam. Puxa, já vai na igreja há tanto tempo, mas tem mágoa, tem ira no coração, não pode olhar para a pessoa A ou pessoa B, pelo amor de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo que Bíblia, às vezes, alguns crentes leem. Deve ser a Bíblia do Fernando, não é possível. Eu não entendo que tipo de evangelho as pessoas ouvem. Acham que Jesus pregava o quê? A primeira coisa que Davi fez: eu vou arrancar o que prejudica a paz de Jerusalém. Eu vou arrancar aquilo que impede a ação de Deus. Segunda coisa que Davi faz, voltando ao texto, ele resolve resgatar a arca da aliança e devolver a arca ao seu povo e colocar ela no lugar de honra, aonde ela nunca deveria ter saído. Veja, por favor, o capítulo 6, verso 5. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Veja que é a segunda atitude dele, né? Em um número de 30.000. Não vem a questão sobre esses 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalã, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus,
sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Ai, o filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca, e Davi, toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Meus irmãos, até aqui só. Veja que Davi, 20 anos depois, passou 20 anos, do capítulo 4 do livro de 1 Samuel, até o capítulo 6, do livro de 2 Samuel, 20 anos, a arca da aliança ficou longe do povo de Israel. Os filisteus tinham roubado. Naquela manhã em que a arca foi roubada, uma mulher teve um filho que chamou-se Cabode, dizendo: foi-se a glória de Deus, perdemos a arca da aliança. Davi assume o reinado. Davi queria buscar a presença de Deus, honrar a Deus, estabelecer a ordem em Jerusalém, trazer novamente o louvor para dentro dos muros de Jerusalém. E o seu segundo feito é: vamos trazer a arca da aliança. Gente, a Bíblia diz que Davi pega carros e bois, coloca a arca em cima e começa a procissão até a cidade de Jerusalém. Davi cantando, os sacerdotes cantando, todos alegres, porque agora a arca saía da casa de Abinadab e voltava para Jerusalém. Mas, gente, é interessante, meus irmãos, o seguinte detalhe nesse texto: 20 anos, a arca da aliança ficou na casa de quem? De Abinadab, correto? Amém? Estão me acompanhando? 20 anos. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 3 do capítulo 5, quem é que foi levar a arca junto com Davi? Os filhos de Abinadab. Amém? Está certo? É isso mesmo? Ou estou errado? Pode falar, pastor, você está errado. Eu vou tentar achar aqui a resposta certa. Os filhos de Abinadab foram levar a arca da aliança junto com Davi e os sacerdotes. Meus irmãos, por 20 anos a arca ficou na casa deste homem. Seus filhos cresceram sabendo que ela pertencia a Israel, porém nada eles aprenderam sobre ela. Nada eles aprenderam sobre a arca de Israel, sobre a arca da aliança. Eles desconheciam o seu significado, não compreendiam os seus detalhes e tampouco referenciavam sua representatividade. Meus irmãos, é uma lógica nesse texto aqui. Esses garotos deveriam ser os primeiros a dizer: pega lá, nós convivemos tanto tempo com essa arca, que sabemos aqui a forma correta de carregar ela. Nós estamos há tanto tempo com ela, que nós já sabemos tudo sobre ela. Mas eles pouco sabiam sobre ela. Ou melhor, nada sabiam sobre ela. Quantas pessoas vêm na igreja
e não sabem nada de Deus, não sabem nada do Espírito Santo, não sabem nada sobre a igreja, não sabem nada sobre o que é ser um cristão, não sabem nada o que é viver a fé, na fé, pela fé, não sabem nada. A consequência é que esses homens estão, Aio está na frente, e Uzá está do lado, naquele carro de boi, e de repente a arca começa a pular, o chão era acidentado, e a arca vai cair. E a Bíblia diz que Uzá vai lá e coloca a mão. E aí Deus, naquele momento, ele fulmina aquele que colocou a mão. Vocês já pensaram que para colocar a arca no carro de boi também foi necessário as mãos? E por que Deus não matou quem colocou em cima do carro? E por que Deus não matou quem colocou em cima do carro? Na verdade, Deus estava interessado era com a forma com que eles carregavam aquela arca. Deus estava interessado era com o que representava aquilo. Aqueles garotos cansaram talvez de limpar as argolas que ligavam o varão daquela arca, que permitia um varão entrar de um lado ao outro, passar de um lado pelo outro, para colocar nos ombros e carregá-las. Mas aquilo não significava nada para eles. Aquilo não tinha importância nenhuma para eles. Ei, o que significa Jesus para você? O que significa Deus para você? O que significa a igreja para você? O que é estar aqui? O que é estar aqui? O que é ser um crente para você? Tem gente que está tanto tempo na casa de Deus e ainda não entendeu o significado de tudo isso. Não compreendeu os detalhes de ser um cristão. Não reverencia o culto, tampouco a oportunidade da comunhão com Deus. Por não ter entendido o significado de como carregar a arca, um dos filhos de Abinadab morre, só por não compreender tudo isso. Meus irmãos, o fato é que precisava ser pago um preço. O fato é que a arca precisava ser carregada nos ombros. Não com jeitinho brasileiro. Não com jeitinho humano. Precisava de esforço. Não dos bois, mas de sacerdotes. Que preço você está pagando por tudo aquilo que você recebeu? Que preço você está pagando pela oportunidade de adorar a Deus? Pastor, você não sabe. Eu recusei um jantar hoje para estar aqui na igreja. Pastor, você não sabe. Era para mim estar na praia nesse momento, tomando chuva, mas era para mim estar lá. Era para mim estar lá na praia, pastor. Você não sabe a dificuldade, pastor, que foi de estar aqui nessa noite, sabendo que daqui a pouco a minha escola do coração vai estar desfilando, pastor. Você não sabe, pastor, a dificuldade que foi, pastor. Você não sabe a dificuldade que é estar aqui na igreja na quarta-feira e sabendo que é naquela quarta que aquele capítulo lá do Salve Jorge, se a mulher vai fugir ou não vai fugir, sabe, aquela história toda. É isso que está acontecendo, né? Que preço você está pagando para estar aqui? Novamente cutuca essa pessoa. Que preço você está pagando pelo Evangelho? A gente não precisa mais fazer cerimônias como eram feitas no passado. Porém, manter o mesmo nível de fidelidade
nos é cobrado. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, voltando lá ao texto, versículo de número 12, vai dizer que Davi, ele resolve trazer a arca da aliança da forma correta agora. Olha só, por favor. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Meus irmãos, Davi agora na presença de Deus, ele toma as atitudes certas e demonstra que de fato ele tinha uma necessidade de ter a presença de Deus, porque ele quer pagar o preço. Davi emprega força e demonstra isso através do seu louvor e a forma com que a arca era carregada. Empregar força significa assumir posição sem reserva e sem restrição. Em segundo lugar, Davi agora entende o recado e se veste adequadamente como um sacerdote que compreende a responsabilidade do seu louvor. Ele estava vestido da forma que Deus queria, submisso a Deus, em santidade, em devoção, com um coração grato, em amor e em adoração. Meus irmãos, nesta pregação, nesta noite, eu quero levá-los à compreensão de que se faz necessário termos atitudes radicais quando queremos a presença de Deus. Nessa noite, eu quero levá-los a entender que uma vida baseada na busca por Deus é uma vida de oposição. É uma vida que você compreende que sozinho você não é capaz. É uma vida que você passará a agir de forma que venha agradar em tudo ao Senhor. Você venha reverenciar o seu poder e a sua grande misericórdia. E o desafio de hoje é: preciso de Deus? Eu tenho que mudar então. Eu tenho que rever a minha forma de viver, destruir fortalezas e trazer novamente a arca de Deus para dentro do meu coração. Se você deseja isso, você está no caminho certo. Se você precisa disso, você está no caminho certo. Nós vamos ceiar nesta hora. Mas antes eu quero pedir a você, como Paulo pediu à igreja de Corinto, no livro de Coríntios, capítulo 11. Analise, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. Como você anda e como você tem vivido. Como você anda e como você tem vivido. Como é que você anda e como é que você tem vivido. Meu irmão, minha irmã, destrua
as fortalezas do seu coração que te impede de se achegar a Deus. Destrua os preconceitos. Acabe com os preconceitos que você tem se firmado e se encostado neles para não mudar de vida. Destrua tudo isso. Decida recuperar a arca de Deus. Decida recuperar a arca de Deus. Você não precisa fazer mais nenhum tipo de sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Se você puder fazer a sua oração pessoal, faça nessa hora.